Gostaria de contar uma história para vocês, como começou a banda lá em Amaçom dos Búzios. Em 1967, eu era recém-casado e em Araruama, mediante aquela crise da Revolução de 64, aquilo sobrou muito para os anos seguintes. E nesta época, a gente tocando, igual eu trabalhava com construção civil, os bancos fechou empréstimos e a mão de obra da construção civil foi muito difícil. E eu começando a vida, recém-casado, com 2 filhas para cuidar, apesar que Deus tinha me abençoado, que eu fui morar, quando eu casei, fui morar na minha casa própria, na minha mesmo, e não pagava aluguel, mas despesa com criança é muito séria. E eu já estava quase 2 semanas parado sem trabalhar por causa da crise que vinha acompanhando mediante a Revolução de 64. Numa terça-feira chuvosa, eu acordei e falei para minha mulher, eu vou a Amaçom dos Búzios. Fazer o que Amaçom dos Búzios? Você vai lá visitar o irmão João Batista e a irmã Clementina. Ah, por que você vai? Porque eu tive um sonho que eu escalava uma montanha muito alta com você, Raquel e Ruth, agarrado das minhas costas, e eu escalando a montanha. E tinha hora que eu pegava alguma pedra e aquela pedra soltava, eu segurava outra vez e fui escalando a montanha com muita dificuldade. E quando eu consegui chegar em cima, no topo da montanha, era uma planície e tinha uma areia muito fininha, muito gostosa, umas pitangueiras, que em volta, as pitangueiras, do lado do vento bater, ficava aqueles caminhos em volta da pitangueira. E uma voz falou para mim assim, a Amaçom dos Búzios. E eu olhava ali na praia do canto, aquela água batendo do mar, aquela água tão maneira, e eu pisando naquela areia fofinha, e eu acordei nessa hora. E aí, a história da banda começou por aí. Você hoje, que é o maestro da banda, que está dando continuação a esse trabalho tão importante que é a música. E eu falei para a mulher, eu vou visitar João Batista. E saí, chovendo. Quando eu cheguei na Amaçom dos Búzios, a irmã Clementina estava na janela debruçada e ela chamou João Batista para ver quem estava chegando, porque exatamente nessa noite a irmã Clementina sonhava com eu chegando em Amaçom dos Búzios. E aí entramos, conversamos e tal, e ela nos convidou para mim ir fazer aquela escola que existiu, não existe mais, né? Não existe mais a escola. Não. Que existiu por anos, lá na igreja. E eu fui para lá desmanchar uma cobertura que tinha e fazer a escola. Nisso que ela me chamou, porque eu estava sem serviço em Araruama, e eles me convidaram para me levantar, dar aula de música, levantar uma banda de música lá e o coral. E eu gostei da ideia, porque o músico, quando ele se volta, quando ele dá o coração dele para a música, ele topa qualquer coisa. E eu fui, graças a Deus, para a honra e glória do nome de Jesus, levantamos uma banda de música e ali começou a tocar. Muito difícil para conseguir dinheiro, porque na época a condição financeira, mas Deus, quando Ele está no negócio, Ele provê tudo. E não faltou oportunidade para nós botar aqueles músicos para tocar. E foi Ivan, o falecido pastor Ivan, Leone, Zé Carlos, Messias, Sônia, Genildo, filho do falecido Diógenes, o Edilson, a filha de João Cirilo, a filha de Tide. Eu sei que foi uma turma boa que foi tocar, começamos a tocar. E por quase 2 anos eu fiquei morando em Amaçom dos Búzios. Vou voltar atrás um pouquinho. Foi neste período que o sonho cumpriu. Foi quando eu mudei-me de Araruama para Amaçom dos Búzios, que foi muito difícil eu transportar a minha mudançazinha de Araruama para Amaçom dos Búzios. Mas graças a Deus que
ali chegamos e em sequência da banda nós levantamos o coral. O coral hoje não canta, mas é como que seja um soldado ferido, né? Ele está ferido, mas não está morto. O coral está parado, mas não acabou, porque a obra que Deus começa, o homem não fecha não. E eu queria aproveitar nessa oportunidade de fazer um pedido ao pastor Valdemir, que ele bote o coral para cantar, porque é projeto de Deus. Tem algum hino? Se eu lembro o hino, o primeiro hino que nós ensaiamos no coral foi o hino, se não me falha a memória, 12, do Coro Sacro, que é Jesus no céu encontrará este hino. Ou seja, este... Não, um instantinho. Desculpa que eu estou dizendo na mente, mas não é esse hino assim. Jesus, sempre te amo, porque sei que és meu, a ti toda honra, Jesus, tudo é teu. Foi o primeiro hino que nós começamos a ensaiar no coral, aonde ali parte dos irmãos ali cantavam, né? Nós tínhamos ao menos um efetivo no coral de 20 pessoas, por aí assim, que cantavam. E eram os mesmos componentes da banda e mais as irmãs que completavam. E para a honra e glória do nome do Senhor, a minha chamada de Deus foi isso aí. Por alguns anos na igreja, pois desde os 14 anos de idade, eu aprendi a música, que eu posso dizer, entre aspas, o Senhor me ensinando, mas sozinho, porque o meu pai na música foi o irmão Eugênio Palinha. Ele me ensinou o que era. Aí semi-breve, o nome das notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e os valores dela. Me entregou um solfejo Alex de Galaudé, como que diz, se vira. E eu me virei. E com 28 dias eu tive o atrevimento de pegar o trompete e ir para o ar livre tocar. Com 28 dias. E aí não parei mais. E até hoje eu consigo tocar ainda, para honra e glória ao nome do Senhor. Eu falo para vocês, na época da banda, que nós começamos, o esforço que tinham os músicos. Primeiro, eu agradeço muito a Deus pela vida do pastor João Cirilo, pela vida do saudoso presbítero de Órimas, que ele dava muita força para Genildo, o nome da filha dele é, como é que era? Lenai. Lenai, né? Então, para tocar. O João Cirilo, que aquele homem que ajudou muito a filha dele, a Valcineia, no clarinete, a irmã Benedita, a Franchese, a filha dele, enfim, a todos. Mas o Leone e Ivan, o saudoso pastor Ivan, aqueles homens tinham uma determinação para levar a música adiante, porque ele não media sacrifício. Messias, ele era esforçado, como o Zé Carlos também era muito esforçado, mas o Ivan, que é o pastor Ivan, desde cedo a gente colocou Bombardino para ele tocar, e ele fazia um trabalho bom com o Bombardino. Ele chegou a ponto de ser o melhor bombardinista da banda aqui, Lírio dos Vales, aqui na região. Aí depois ficou disputando, eu e ele no Bombardino. Eram nós dois que seguravam os doblados da banda todinha. E aquela determinação que ele tinha, nós tínhamos na banda do dobrado Entrar na Glória, que quando eu vi o Ivan fazer uma parte que era muito difícil fazer, eu disse assim, eu vou fazer também. Foi quando eu comecei tocando o Bombardino, né? Porque eu já tocava antes, mas não esse dobrado na banda. E começamos a fazer a mesma coisa. Então era uma determinação que nós tínhamos com a banda, que hoje, aonde ele está, o Senhor honra o trabalho que ele deixou feito aqui. Eu parabenizo o pastor Ivan, parabenizo o Leone, parabenizo a todos os músicos que deu continuidade a esse trabalho. E hoje, o Bruno hoje, que é sobrinho do saudoso pastor Ivan, que está dando continuidade a esse trabalho, eu louvo a Deus pela vida dele, que Deus abençoe. Vai em frente, Bruno, que o galardão é grande, viu? Aqui na terra não adianta
o pastor dizer que vai receber dar continuidade à obra dele lá na glória, que não vai mais. Nós que estamos no Ministério do Louvor vamos dar continuidade, porque eu almejo um dia cantar naquele coral lá na glória, né? Trabalho para isso, né? E Jesus é aquele grande exigente, né? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.